Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo das Engenharias. Eu sou o engenheiro Marcos e hoje vou estar trazendo para vocês um exercício a respeito de viga isostática e vamos estar resolvendo essa viga que se encontra aí na tela. Esse vídeo vai ser dividido em três partes. Essa primeira parte nós vamos calcular as nossas reações de apoio. A segunda parte do vídeo nós vamos calcular o diagrama de esforço cortante para essa viga. E a terceira parte, o diagrama de momento fletor. Esse primeiro exemplo aqui que nós vamos fazer, eu vou estar falando ele de uma forma mais detalhada para poder mostrar a metodologia a qual calculo as vigas. Então vamos ao nosso exercício. Bom pessoal, sempre o início do nosso cálculo é pelas reações de apoio. Nós precisamos saber quais são as solicitações e os nossos tipos de apoio. Primeiro ponto então, para iniciarmos os cálculos, é analisarmos os dois apoios que nós temos. No caso aqui nós temos um apoio no ponto A da nossa viga e um apoio no ponto B da nossa viga. Eu vou estar colocando aí na tela para vocês uma imagem agora que mostra os tipos de apoio e as reações que estão relacionadas com os respectivos apoios. Como nós podemos observar, aqui nós temos representado um apoio de segundo gênero. O apoio de segundo gênero ele tende a impedir a movimentação no sentido vertical, ou seja, vamos ter uma reação de apoio no sentido vertical. Coloquei aqui VA, considerei para cima, mas tanto faz, você pode arbitrar. E ele também vai tentar restringir uma movimentação no sentido horizontal. Então vamos ter uma reação de apoio horizontal. Eu adotei para a direita, você também pode arbitrar e chamei ela de horizontal A. O nosso apoio B, nós podemos observar que é um apoio de primeiro gênero. O apoio de primeiro gênero ele só tende a restringir o movimento no sentido vertical. Então arbitrei aqui uma setinha para cima e chamei ela de VB, vertical B. Consideradas as nossas reações de apoio, nós podemos então partir para os cálculos. Nós vamos utilizar as três equações clássicas da mecânica, que é o somatório de forças horizontais, somatório de forças verticais e somatório de momentos aplicados em um determinado ponto da viga. Todos eles têm que ser iguais a zero. Nos cálculos, pessoal, normalmente eu considero no horizontal forças para a direita como positiva, no vertical para cima como positiva e no momento girando no sentido anti-horário como positivo. Analogamente, o oposto a isso vai ser negativo nos nossos cálculos. Então, começando pelo somatório de forças horizontais iguais a zero, nós vamos ter que HA está para a direita, então é positivo, HA positivo, e não temos mais nenhuma outra força aqui horizontal. Então podemos colocar o restante da equação, igual a zero. Encontramos então que o nosso HA é igual a zero. Nós poderíamos ver isso já desde o princípio, porque não temos nenhuma força aqui atuante de fora que vá solicitar esse apoio de segundo gênero, então de fato HA já seria igual a zero desde o princípio. Partindo então para o nosso cálculo das forças verticais, nós vamos ter que, normalmente eu sempre considero os cálculos da esquerda até chegar ao último ponto da viga. Inicialmente nós temos a nossa força aqui vertical VA, que está para cima, então é positiva, coloquei ela aqui VA. Nós temos a nossa reação VB também, para cima positiva, está aqui, mais VB. E nós vamos ter aqui agora uma carga distribuída. E essa carga distribuída ela é retangular até esse ponto. Depois desse ponto ela passa a ser triangular. Então nós vamos fazer o cálculo com ela dividida dessa forma. Primeiramente, para a gente saber a força total que essa distribuída de 200 N por metro tem, basta multiplicarmos 200 N por metro pela distância total que essa figura tem. Ou seja, a força resultante ela é numericamente igual à área, então basta calcularmos a área desse retângulo. A altura desse retângulo a questão nos dá 200 Nm, e a base desse retângulo é de 4 metros, ou seja, 200 vezes 4 vai ser a nossa força resultante para esse retângulo. Como está para baixo, entra com sinal negativo. Próxima força então vai ser essa força de 100 newtons, ela está para baixo, então ela entra negativa, está aqui. Próxima força 80. É uma força concentrada, então é só 80 e o sinal negativo porque ela está para baixo. E por fim nós temos aqui o nosso triângulo. Analogamente ao retângulo, a força resultante do triângulo vai ser numericamente igual à área. Vamos ter então a nossa base, que é de 3 metros, está aqui, 1 mais 2.
vezes a altura, que é de 200, a questão nos forneceu aqui, dividido por 2, teremos a nossa área. Fazendo então as simplificações, nós vamos encontrar que VA mais VB é igual a 1.280 Newton. Agora nós vamos calcular o momento aplicado em um determinado ponto, no intuito de encontrarmos as reações de apoio. Normalmente a gente encontra uma reação de apoio, substitui na equação e acha outra reação. O que eu deixo como indicação para vocês, na hora de escolher o ponto para fazer o momento, é sempre escolher em um dos apoios. Por quê? No momento que, por exemplo, se eu considerar que eu vou calcular os momentos em A força VA não tem distância do ponto A, então ela não gera momento. As outras forças todas geram momento, e como eu vou igualar a minha equação a zero, eu vou ter então condições de achar a minha VB. Eu também poderia calcular o momento aplicado no ponto B. No caso, VB não teria distância e eu acharia a minha força VA. No caso aqui, eu considerei o somatório de momentos aplicados no ponto A iguais a zero. Então vamos aos cálculos dele. Primeiramente eu peguei a força de 100. Lembrando, momento é força vezes distância. Então aqui nós temos 100, distância até o ponto A, 2 metros. 100 vezes 2. Essa força de 100, ela vai causar um giro no ponto A nesse sentido. Então é o sentido horário. Sentido horário negativo, porque eu adotei anti-horário como positivo. Para ficar mais fácil de visualizar como a força vai causar um giro no ponto, nós imaginamos aqui que no nosso ponto em questão nós temos uma rótula. Nós temos um pino, algo que permita a rotação nesse ponto. A gente desconsidera que tem os outros apoios da viga, no caso esse apoio B eu desconsidero que ele existe. Essa força de 100 aqui então, aplicada nessa barra, ela vai fazer com que a barra gire nesse sentido, ou seja, sentido horário. E se tivermos uma força aplicada ao contrário, como por exemplo aqui VB, ela vai fazer a nossa barra girar nesse sentido aqui, ó, anti-horário. Então, como 100 faz girar no sentido horário, negativo, ok. Agora nós vamos considerar da mesma forma, distribuída, considerando só o retângulo, depois só o triângulo. Então, a força resultante total é 200 vezes 4, 200 vezes 4 está aqui, e vezes a distância. Nesse caso, a força resultante de uma figura, ela vai sempre atuar no centroide da figura. Eu vou estar deixando aí na tela para vocês agora algumas figuras básicas e qual é a posição dos seus respectivos centroides. É importante vocês saberem disso decorado, porque sempre nas questões, nas resoluções, a gente vai separar com determinadas figuras geométricas e vamos necessitar de saber aonde a força resultante atua, no caso o centroide da figura. Então, para um retângulo, o centroide ele se encontra na metade das suas distâncias, ou seja, na metade daqui e na metade daqui. A metade de 4 é exatamente 2, então a nossa força resultante vai estar aqui, ó, juntinho com essa força de 100. Vai estar atuando bem aqui. Logo, a uma distância de 2. Força resultante, qual é o valor dela? 200 vezes 4, está aqui, ó, 200 vezes 4 vezes 2, que é a distância dela até o nosso ponto A. Então, próxima força será a nossa força de 80. No caso aqui faltou o sinal. Essa força aqui resultante, ela vai fazer a nossa viga girar nesse sentido. É o sentido horário. Então, entra aqui, ó. O sinal está negativo. Força de 80 vezes a distância. 1 mais 2 mais 2, 5. Está aqui. Vai fazer girar no sentido horário. Então, negativo também. Por fim, nós temos a nossa força triangular distribuída. Como eu falei para vocês, força resultante é a área, está aqui, base vezes a altura dividido por 2, vezes a distância. No caso do centroide do triângulo, ele atua 1/3 das suas alturas. Nós temos a altura aqui do triângulo, ou seja, temos um valor de 3, 1/3 de 3 é 1 metro. Então, a partir da altura, a gente conta 1 metro. Aqui vai estar atuando a força resultante, exatamente em cima dessa força de 80, está atuando junto com ela. Então, o valor dela é a área, que ele está aqui entre parênteses, vezes a distância desse ponto com relação ao ponto A, ou seja, 1 mais 2 mais 2, 5. Temos a nossa reação de apoio B, que é multiplicada pela distância total, 7 metros, está aqui,
E o nosso B vai ser a única força que vai girar ao contrário, ou seja, no sentido anti-horário. Então ela entra como positiva. Certo? Vamos aqui então simplificar os nossos cálculos. Chegaremos a um valor de VB de 528,57 newtons, certo? Se a gente pegar esse valor de VB e jogar nessa equação, vamos encontrar um valor de VA de 751,43 newtons. É importante a gente observar que nas nossas contas as duas reações eram positivas. O que isso significa? Significa que eu adotei o sentido correto aqui em cima e aqui em cima. Se, por exemplo, essa força aqui tivesse dado negativa, significava que essa força VB, ela na verdade ela é para baixo. Ou se o VA tivesse dado negativo, indicava que na verdade ele é para baixo. Então, como eu adotei no sentido correto, os cálculos deram todos positivos. Bom, pessoal, concluímos aqui então as nossas reações de apoio e eu vou deixar aí na descrição para vocês o link dos vídeos, respectivamente do diagrama de esforço cortante e após o diagrama de momento fletor. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo.